E aí, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo desse treinamento, onde a gente está conversando sobre microserviços. E a gente já falou sobre a parte de arquitetar microserviços, como você pode se organizar, sobre a criação em si de microserviços, quais são as etapas, as preocupações, e agora que a gente já teoricamente está criando microserviços, como é que a gente pode fazer para que cada microserviço saiba se comunicar com o outro, como que aplicações externas se comunicam com nossos serviços, e etc. Então vamos bater um papo sobre isso. Primeiro, uma visão geral. Como que a gente vai lidar com essa comunicação? Todo serviço ele pode se comunicar diretamente com qualquer outro serviço, indiscriminadamente. O front-end ele vai chamar diretamente cada um dos nossos microserviços, ele pode fazer isso, ele deve fazer isso, como fazer para evitar isso. O ponto é, quando a gente trabalha com microserviços, o simples fato de você ter uma arquitetura baseada em microserviços não dita nenhuma regra nesse cenário. Então não existe uma regra dizendo, não, tais microserviços não podem se comunicar, já outros podem. O front-end não pode se comunicar direto com o back-end de cada um dos microserviços, ou ele deve se comunicar. Não existem regras, mas existem algumas formas que a gente pode fazer, que são mais recomendadas do que outras, que podem evitar certos problemas. Então, se todo microserviço se comunica diretamente, indiscriminadamente, a gente tem dependências descontroladas, a gente tem dificuldade de atualização, a gente acaba dificultando aquele ponto que já conversamos nesse treinamento de microserviços independentes, porque se a gente não sabe quem está chamando o nosso microserviço, qual microserviço chama qual, a gente acaba ficando preocupado do que pode ser, do que pode estar chamando o nosso microserviço, o que pode chegar, dependências descontroladas no sentido da gente não saber quais tipos de requisições vão chegar, e a gente pode acabar quebrando coisas se a gente não se preocupar ainda mais com contratos, enfim. A gente precisa ter esse controle, até por motivos de segurança, mas a gente vai falar especificamente sobre segurança lá no final. A gente pode ter, se a gente simplesmente se comunicar sempre diretamente, falhas em cascata. Então imagina que eu tenha o nosso front-end chama um microserviço que chama outro que chama outro. E aí um falhou, o outro vai falhar e esse aqui vai falhar, a nossa aplicação inteira vai para o chão por causa de uma falha que poderia ser isolada. E além disso, essa falha pode demorar para ser retornada, então a gente pode ter problema de performance. Se uma aplicação não está conseguindo responder e a gente continua se comunicando diretamente com ela, todos os serviços que dependem desse outro vão ficar mais lentos também e toda a performance da aplicação vai ser prejudicada por causa de um problema em um ponto. Então essa comunicação descontrolada é um problema e nesse capítulo a gente vai bater um papinho sobre como a gente pode evitar problemas como esses aqui. Mas antes, dando uma olhada aqui nessa imagem, a gente repara que, primeiro, o front-end não fala direto lá com cada um dos microserviços. Aqui no nosso cliente móvel, por exemplo, deixa eu pegar um marcador, o nosso cliente móvel, nosso aplicativo, ele fala com o nosso API Gateway. Só que, na verdade, a gente tem aqui o que são os Edge Services, ou Backend for Frontends, esse BFF. A gente conheceu isso como Edge Services nos padrões de microserviços, que são basicamente API Gateways específicos para cada cliente. Então, repara que aqui a gente tem um para clientes móveis e outro para clientes web. Talvez eles precisem de informações diferentes, agregadas ou serializadas de forma diferente, enfim. E aqui, como a gente está utilizando esses API Gateways, nós temos pontos únicos de entrada na aplicação que permitem que a gente monitore todas as entradas que chegam na nossa aplicação. E dentro de cada um dos microserviços, a gente pode monitorar também, fazer um monitoramento de serviços específicos. Mas isso permite um monitoramento geral. Isso permite realização de cache, autenticação aqui direto, enfim, muita coisa pode ser facilitada por esse simples padrãozinho. E agora, na comunicação entre os serviços em si, repare que pelo menos nesse desenho não tem nenhuma seta ligando um diretamente ao outro. O que a gente tem é esse tal de Event Bus aqui. Então repara que tem bastante coisa para a gente se perguntar sobre como se comunicar, e vamos falar sobre os tipos de comunicação que podem acontecer entre microserviços, que podem ser síncronas ou assíncronas. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre comunicação síncrona entre microserviços.